Olá, todos sejam bem-vindos à assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. É com muita alegria que vamos iniciando a nossa assistência. E assim eu convido a todos para se unirem a Jesus nesse momento tão benéfico para todos nós. E vamos buscando nesse instante elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, mentalizando Jesus aqui ao nosso lado, nos envolvendo em suas vibrações amorosas. Jesus querido, que hoje nós possamos receber tudo aquilo que nós necessitamos, que os ensinamentos de hoje possam realmente ser compreendidos e vivenciados por cada um de nós, que nós, ao terminarmos essa assistência, possamos nos sentir fortalecidos, amparados, encorajados, sentindo sempre o seu amparo, Jesus. Derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Envolva também o Marcos, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje, que ele seja inspirado pela equipe espiritual responsável por essa assistência, para que todos juntos possamos estar em sintonia com essas equipes fraternas. E ao terminar essa assistência, que todos nós possamos sentir a força e a coragem habitando em nossos corações. E assim, com gratidão por estarmos reunidos neste momento, nós vamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo ou do local em que você esteja. Tenha certeza de que a equipe espiritual do Self irá até você, né? Quando nós estabelecemos essa conexão mental com a espiritualidade superior, Jesus nos atende através dos seus benfeitores, nos socorrendo, nos fortalecendo, nos amparando. O tema hoje da nossa exposição é um livrinho que tem lá no Antigo Testamento que eu acho bastante interessante. Eu vou contar hoje para vocês a história de Jonas. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar dessa história, né? Porque ela é muito curiosa, é uma história até meio fantástica, né? Jonas e a baleia. Então, em primeiro lugar, a gente vai esclarecer o seguinte aqui, lá no Antigo Testamento, não diz que o Jonas foi engolido por uma baleia. O termo que eles usam é peixe grande. E aí, não é? Acho que por convenção, a gente imagina, poxa, um peixe grande que engole uma pessoa tem que ser uma baleia, né? Então a gente fala que é a história de Jonas e a baleia. E uma outra observação que tem que se fazer também é que o Antigo Testamento não deve ser levado ao pé da letra, né? O próprio Kardec fala na Gênese que a primeira parte da Bíblia, né, que é composta pelos livros de Moisés e depois pelos livros dos profetas, isso tudo conta a história da formação do povo de Israel, né? Tem o lado religioso muito forte, tem o lado histórico muito interessante também, mas ela é cheia de alegorias, né? Kardec diz que o Antigo Testamento é uma epopeia cheia de alegorias que devem ser interpretadas à luz da fé raciocinada do Espiritismo. E tem muita coisa boa lá no Antigo Testamento, né? E por que o Antigo Testamento é cheio de alegorias? Ora, nós devemos entender que a humanidade daquela época, que éramos nós mesmos, né, encarnados aí 3.000, 3.500 anos atrás, estávamos atravessando a nossa infância espiritual. E aí, como que você transmite lições de moral, por exemplo, para uma criança? Através de histórias, né? As fábulas de Esopo são um exemplo muito famoso disso, a cigarra e a formiga, etc., né? Então, aquelas histórias que estão lá no Antigo Testamento, elas tinham que ser bastante chamativas, né? Porque, em primeiro lugar, a maioria das pessoas não sabia ler. Então, tinha que ser uma história assim de fácil assimilação, que pudesse ser repetida sem muitos acréscimos ou muitos decréscimos de uma
uma pessoa para outra, de uma geração para outra, não é? E com fatos fantásticos assim, que era justamente para chamar a atenção do povo. Então a gente não deve se prender tanto ao pé da letra, mas mais pela interpretação daquilo que tem essas histórias têm a nos oferecer. E o livro de Jonas, ele está lá, então, no finalzinho do Antigo Testamento, e é um livro muito curtinho, gente. Tem 4 capítulos apenas, e os 4 capítulos são tão pequenos que é um capítulo por página. Então, em 2 folhas, né, frente e verso de cada folha, esse livro de Jonas termina. E qual que é a história que ele conta? Jonas era um profeta, né? E os profetas nada mais eram do que médiums, né? Que conversavam com a espiritualidade, e pela falta de conhecimento maior sobre como que funcionava esse contato com a espiritualidade, eles sempre achavam que quem estava falando com eles era diretamente Deus, né? Então eles sempre diziam para o povo assim: olha, Deus me disse tal coisa. E na verdade a gente sabe que não era Deus, eram benfeitores, missionários, né? Desencarnados, até espíritos vindo com a orientação divina, mas nunca, né, Deus ia conversar com uma pessoa diretamente por causa do nosso, ainda na nossa inferioridade moral aqui da Terra, né? Mas a gente vai contar a história como ela está contada lá para não perder nenhum detalhe e admitindo então que era Deus, mas a gente sabe que não era Deus que falava com ele, né? Então, né, o Jonas estava um dia ali belo e tranquilo na casa dele e de repente Deus então aparece, né, um espírito, né, a espiritualidade, Deus aparece e fala assim para ele: Jonas, vai até a cidade de Nínive, que era uma cidade considerada de pecadores, né? E diga para o povo se arrepender, porque senão ela vai sofrer um grande juízo, maior até aquele do que destruiu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tinham sido 2 cidades destruídas com erupções vulcânicas, com fogo, com incêndio, né? Então, o que Deus falava para Jonas naquele momento era assim: olha, fala para o pessoal de Nínive se arrepender do modo de vida que eles estão levando, se modificar, porque senão vai ser destruída de uma forma pior que Sodoma e Gomorra. E aí tem um detalhe nesse pedido de Deus para Jonas: Nínive não era uma cidade pertencente ao povo de Israel, pelo contrário, Nínive era a capital da Assíria, e os assírios, alguns anos antes, tinham escravizado os judeus, né? Então, depois que os judeus se libertaram dessa escravidão, eles foram escravos dos assírios, depois dos babilônios, não é? E depois de mais ou menos 120 anos eles se libertaram. Alguns judeus tinham muita raiva do povo de Nínive, porque eles tinham sido escravizados por eles, né? Aí o Jonas pegou e falou para Deus: ah, deixa comigo, eu vou lá então e vou dar esse recado para eles. Na hora que Deus vai embora, Jonas pensa assim consigo mesmo, né? Vou falar nada, eles escravizaram os meus antepassados, então eu vou deixar que a cidade seja destruída. Olha, Nínive fica para aquela direção, eu vou para aquela, eu vou até me afastar deles, né? Porque eu não vou levar esse recado de Deus para lá. Mas ele tinha se comprometido com Deus que ia levar o recado. Aí o Jonas vai para uma parte litorânea, ali onde ele morava, pega um barco e vai embora mar afora, não é? Para ficar realmente bem afastado de Nínive, porque ele queria que a cidade fosse destruída e ele não ia dar recado nenhum. No meio da viagem dele começa a acontecer uma tempestade muito grande, um mar muito revoltoso, assim, e aí o barco estava quase naufragando, né? E os marinheiros muito supersticiosos, né, naquela época, eles começaram a falar entre si: olha, deve ter alguém aqui que é um grande pecador e essa pessoa está dando azar para a gente tem que descobrir quem que é para jogar fora do barco, botar a pessoa para se afogar no mar, porque aí essa tempestade vai passar, né? E o Jonas ouviu essa conversa e ficou com peso na consciência e ele mesmo se entregou. Ele falou assim: olha, gente, não precisa procurar, não. Essa pessoa que está dando azar aí para o barco sou eu, porque o meu Deus me pediu para fazer algo, eu disse que faria e, na verdade, eu estou fugindo e não estou fazendo. E aí os marinheiros, então pula no mar, pode sair daqui do barco que você está dando azar para a gente. Aí o Jonas pulou no mar, não é? O barco seguiu viagem, aquela tempestade se acalmou de uma certa maneira, e Jonas, então, no mar foi engolido por um grande peixe, né, que a gente considera que foi uma baleia. Aí ele está lá dentro da baleia, ele foi engolido, mas ele não morreu. Ele ficou 3 vezes na barriga da baleia, ou desse grande peixe, e aí ele começou a se arrepender, então, né, de não ter ouvido
o que Deus havia pedido para ele e começou a orar, não é? Ele disse: "Oh, meu Deus, se eu sair vivo dessa, eu vou para Nínive e vou fazer o que o Senhor me pediu." Depois de 3 dias, ele é cuspido por aquele peixe, cai na praia exatamente perto de Nínive, onde ele deveria ter ido. Ele vai lá, não é? E em vez de ele ser muito grato pela vida dele ter sido poupada, ele faz um papel bem mal feito assim. Ele chega no centro da cidade e ele fala uma vez só: "Pessoal, se arrependam, porque senão a cidade vai ser destruída." E vai embora. Ele não insistiu naquilo. Por quê? Porque apesar dele ter prometido quando estava lá na barriga da baleia de que cumpriria o pedido que Deus fez para ele, ele foi meio com uma vontade, né? Ele queria que a cidade fosse destruída. Então ele não deu muita ênfase para aquele recado. Ele disse: "Olha, vocês têm que se arrepender, porque senão a cidade vai ser destruída." Foi embora, subiu num monte alto que ficava ali perto, porque, como nós dizemos hoje, ele queria ver de camarote o circo pegar fogo. Ele ficou lá em cima do monte esperando a cidade ser destruída. Por quê? Porque ele achava que só com aquele alerta que ele tinha dado, ninguém ia se arrepender, né? Mas ele se enganou. O rei de Nínive ficou sabendo desse alerta e disse: "Puxa, o Deus dos judeus é um Deus justo, é um Deus bom, então vai todo mundo aqui na cidade se arrepender. Vamos nos arrepender, não é?" Aí ele colocou aquelas roupas de saco, igual os judeus colocavam quando estavam passando por um grande sofrimento, sentou sobre cinzas, não é? Fez jejum, e aí mandou todo o reino dele fazer igual. Deus, vendo aquilo, poupou a cidade então. E aí o Jonas lá de longe ficava olhando e falava: "Ué, mas não vai acontecer nada com essa cidade, né?" Aí ele ficou tanto tempo lá que uma planta cresceu atrás dele, pelas costas dele. Essa planta ficou muito grande, ele ficou muito contente, porque aí ele tinha onde apoiar as costas e à noite aquilo lhe oferecia uma certa proteção, porque lá no deserto faz frio de noite, né? Aí ele está lá esperando com aquela planta o protegendo e tal, aí de repente a planta morreu do nada, assim. Ele acordou um dia, a planta estava morta. E ele praguejou muito por isso, porque essa planta tinha morrido. E aí, nesse momento, Deus aparece de novo para ele e fala: "Por que você está tão bravo, Jonas?" E ele diz: "Senhor, porque a planta que me dava abrigo e proteção morreu." Aí Deus diz assim: "Mas você não plantou essa planta, você não cuidou dela, você não adubou. Então, se a planta morreu ou não, você não tem nada a ver com isso, né?" E aí o Jonas continuava bravo. E aí ele disse: "Por que você continua bravo?" Ele falou: porque eu estou esperando a cidade ser destruída e ela não foi." Aí Deus disse: "Mas eu não vou mais destruir a cidade, porque aquele povo se arrependeu e eles não merecem então ser destruídos." Aí o Jonas ficou muito bravo, ele quis discutir com Deus, né? Por que que não ia destruir, porque Nínive tinha escravizado seus antepassados, tal. E aí Deus responde assim para ele: "Puxa, Jonas, você fica bravo porque uma planta que você não cuidou, não plantou e não fez nada morre, e você não fica sensibilizado com o fato de mais de 120 mil pessoas que moram naquela cidade poderem morrer se eu promover essa destruição dela?" Olha só, né, a lição de moral que Deus dá. E aí o livro de Jonas termina assim, ele não tem um final que diz: "Puxa, será que Jonas se arrependeu, não se arrependeu?" Ele termina assim para nos levar a refletir, né? E aí, que lições que nós podemos tirar de tudo isso? São várias, gente, várias, várias. A primeira é assim: Deus chega para Jonas, pede para ele fazer alguma coisa, ele diz: "Beleza, vou fazer", e não faz, né? Quantas vezes na nossa vida a gente se compromete a fazer algo e dá para trás? E se compromete com quem? Se compromete com a gente mesmo, se compromete com os outros, ou se compromete com Deus, não é? Às vezes a gente está percebendo que está andando por algum caminho que não é muito certo, e intimamente eu falo assim: "Não, eu vou mudar, isso me faz mal, eu não vou continuar agindo desse jeito." Mas no instante seguinte, eu faço de novo as mesmas coisas que eu estou fazendo. Aquele comportamento de Jonas de prometer algo e não cumprir é um comportamento humano. A gente ainda faz isso hoje. E a gente deve se esforçar para não fazer. Não é? E aí, na hora que Jonas vai para o mar e ele se entrega: "Fui eu mesmo", e pula no mar tal, e aí ele é comido pela baleia, isso pode parecer à primeira vista uma grande tragédia, né? Puxa, ele foi engolido por um peixe. E, na verdade, ele ser engolido por um peixe representou a salvação para ele. Por quê? Porque ele estava em alto mar. O mar à noite fica gelado. Se ele não tivesse sido engolido pelo peixe, ele poderia morrer por hipotermia no mar. Ele podia morrer de fome e de sede, porque ele estava muito longe da praia. Ele não ia ter forças para nadar até a praia. E ele ser engolido pelo peixe, então, foi a salvação para ele. E isso na nossa vida representa o quê? Tanta coisa acontece
e a gente acha que é ruim, acha que é um atraso, não é? Acha que é um sofrimento, e na verdade está nos livrando de aflições maiores. E muitas vezes a gente não percebe isso. Imaginem que alguém está pronto para viajar e aí perde o avião, não é? A pessoa vai praguejar, nossa, perdi o avião, agora vou ter que remarcar passagem, vou ter que gastar mais dinheiro. E aí ela fica aliviada porque 10 minutos depois ela sabe que aquele avião caiu. Né? Então, nossa, aquilo foi um livramento para ela, né? Não era a hora dela morrer, ela não entrou naquele avião. Isso é um fato assim muito flagrante do avião, mas a gente nem sempre fica sabendo dos livramentos que Deus nos proporciona, porque não são tão flagrantes quanto o avião. De repente, eu não saber onde está a chave do meu carro para sair de casa e perder aqueles 5 minutos pode estar me livrando de um acidente, que eu nunca vou saber que aquele acidente teria acontecido, não é? Mas eu fico bravo e eu não agradeço a Deus por causa disso. Às vezes, uma enfermidade que eu tenho, que me deixa 1 ou 2 dias de cama, pode estar me dando uma oportunidade para refletir sobre algo na minha vida que não está indo muito bem, e eu reclamo daquela enfermidade. São tantas coisas que podem acontecer, não é? A perda de um emprego pode significar uma coisa boa para a sua evolução espiritual, não é? Então, tudo aquilo que a gente acha que é contrário para a gente, na verdade, é bênção. A gente deveria agradecer por tudo. Por quê? Porque Deus não permite que nada venha à toa na nossa vida. Tudo é questão de aprendizado, tudo pode ser degrau de evolução na escada da nossa ascensão espiritual. Mesmo que não seja uma coisa tão clara quanto perder o voo e o acidente de um avião, a gente deve agradecer por aquele empecilho, por aquele obstáculo. No máximo, não é? Ou no mínimo, não é? No mínimo, ele vai estar me forçando a desenvolver a minha inteligência para achar uma saída que eu não estava achando antes. Ainda assim, é um progresso para o meu espírito. Eu estou trabalhando aquela situação para achar uma solução que eu não estava conseguindo achar. Então, aquilo que é de ruim à primeira vista, na verdade não é ruim. Nós não podemos nos esquecer que fizemos um planejamento reencarnatório antes de nascermos aqui. E aí, nós não nos lembramos das coisas que nós pedimos, mas muito certamente, grandes dificuldades, grandes enfermidades, grandes obstáculos foram solicitados por nós mesmos. E aquilo está se realizando agora é motivo de agradecimento, porque está promovendo a minha evolução espiritual desde que eu saiba passar por aquilo, não é? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem o bem sofrer e o mal sofrer. Se eu passo pelas minhas dificuldades, reclamando, praguejando, não é? Enfim, ficando nervoso, não está adiantando nada. Mas se eu passo por aquilo com resignação, com paciência, está servindo para a minha melhoria. E aí, a última lição que vem trazer ali, não é, na história de Jonas, ele fica inconformado que Deus poupa a cidade de Nínive, porque não eram judeus e haviam feito coisas erradas no passado, escravizaram os seus antepassados, não é? Isso é uma coisa muito significativa e não está na Bíblia à toa, gente. O que significa isso? Deus é Deus de todas as pessoas, não só de uma religião ou de outra. Deus é o mesmo para todo mundo. Então, se a gente errou no passado, não tem problema. Deus está pronto para nos perdoar. Deus está pronto para nos incentivar a seguirmos em frente. Quando nós nos apegamos ao erro, nós estacionamos no mesmo lugar. Quando nós ficamos lamentando excessivamente aquilo que passou, nós estacionamos no mesmo lugar. Nós temos que ter essa história aí do Jonas como um referencial. Nínive realmente foi uma cidade, usando a expressão dos católicos, de muito pecado, de muito erro, de muito equívoco, não é? Mas Deus perdoou aquelas pessoas porque eles se voltaram para Deus. O rei se voltou para Deus e orientou a sua população a se voltar para Deus também. E nós, não é? Mesmo com todo o conhecimento espírita que nós temos, às vezes a gente para e lamenta e chora e fica desanimado, tal. O desânimo é uma coisa natural do ser humano. Nós não somos ainda espíritos perfeitos. Então, passada aquela fase da tristeza, do desânimo, tem dia que a gente não acorda bem. Isso é normal na nossa vida, não é? Aí o que vai nos prejudicar? Ficar o dia inteiro ruim, ficar a semana inteira ruim, ficar o mês inteiro desanimado. Aí a gente vai atrair para junto da gente espíritos que estão naquela mesma frequência vibratória do desânimo, da tristeza, da doença, não é? Então a gente vai estar alimentando um comportamento enfermiço para nossa mente. Erramos?
não deveríamos ter errado, mas o erro já foi feito. Que ele sirva de aprendizado, que nós nos arrependamos e consigamos partir dali para frente rumo a um novo final. O Chico Xavier tem uma frase muito bacana, não é? A gente não consegue mudar o que já passou, mas a gente consegue hoje construir um novo amanhã, não é? Então, o nosso amanhã está na nossa mão, através do nosso livre-arbítrio, através das nossas ações. Por pior que tenha sido o nosso passado, o nosso amanhã pode ser bom, porque sou eu que estou construindo. Esses são aí ensinamentos, né, que a gente consegue extrair do livro de Jonas e que cabem em qualquer religião, né? Lembrando sempre que não é o catolicismo, não é o espiritismo, não é o protestantismo que vai nos aproximar mais ou menos de Deus. Kardec perguntou no livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 842, qual que é a religião que pode ser considerada a melhor, a detentora da verdade? E aí, para surpresa dele, talvez, ou de nós espíritas, os espíritos não responderam o que é o espiritismo. Eles responderam assim: é aquela que mais homens de bem fizer, não é? Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua integralidade, independente de religião. Se nós praticarmos a lei de justiça, amor e caridade, nós estaremos sendo homens de bem e estaremos nos aproximando mais de Deus. Então é isso, gente. Agradeço bastante a atenção de vocês. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nós vamos agradecendo o Marcos, essa reflexão tão importante para todos nós, e vamos aproveitando esse momento que estamos aqui unidos num só pensamento e coração e rogarmos a Deus, o nosso Pai, que derrame as suas bênçãos sobre todo o nosso planeta, que possa haver a paz entre os povos, que haja respeito, ajuda, fraternidade entre as nações, que todos possamos, Senhor, aprender na compreensão, a tolerar, a termos paciência, que possamos acreditar que, apesar de todas as dificuldades, o melhor está por vir, porque essas dificuldades nos fazem mais fortes, nos mostram o quanto nós temos de capacidade, de força e de coragem. E assim, Senhor, nós te pedimos para que todos os doentes possam ser amparados em suas necessidades, que recebam o lenitivo para suas dores, a força, o bom ânimo, a coragem, a fé, vibrando para que todas as famílias se unam, se respeitem, se ajudem, que os jovens, as crianças, sejam conduzidos no caminho do bem, que através da moral, da religiosidade, possam se tornar esses homens de bem, transformando o nosso planeta. Nós vamos pedir a Deus que essas nossas vibrações de amor e de paz sejam levadas aos doentes da alma, que se encontram tão tristes, tão desesperançados. Vamos vibrando alegria, bom ânimo, força, para que eles possam confiar e ter a certeza de dias melhores, de que com Deus, com Jesus, eles têm a força para passar por esses momentos de dificuldade e aprendizado. Nós vamos assim, rogando ao Pai que derrame as suas bênçãos sobre os nossos próprios lares, sobre os nossos familiares, sobre todas as pessoas que nós sabemos necessitar de uma oração, de uma vibração de saúde, de paz, de coragem. E agora nós vamos nos preparando para recebermos o passe espiritual. Ao mesmo tempo, onde equipes amigas estão aqui ao nosso lado, nos envolvendo em vibrações salutares, outra equipe está envolvendo nosso lar em vibrações de amor, de proteção. Outra equipe ainda derrama bênçãos sobre a água que deixamos para ser fluidificada, e a água se transforma naquele remédio que nós necessitamos para o corpo e para a alma. E assim vamos abrindo os nossos corações, recebendo dos mensageiros de Jesus, que vem em nome do Mestre, derramar sobre nós
aqueles fluidos salutares. Mentalizemos uma chuva de pétalas coloridas se derramando do alto de nossa cabeça. E assim, essas energias vão sendo absorvidas pelas nossas células materiais e espirituais. E as células doentes, em desequilíbrio, em desgaste, vão sendo substituídas por células saudáveis, equilibradas, fortes. Vamos vendo que todo o nosso sistemas, todos os nossos órgãos vão sendo beneficiados por esse fluido energético de saúde. O nosso coração vai sendo abastecido de vibrações de bom ânimo, de coragem, de fé, de alegria, de paz. E assim, envoltos nessa cúpula de luz, nós vamos sentindo um enorme bem-estar nos envolvendo, sentindo que a nossa fé vai se fortalecendo, que a esperança vai renascendo em nosso coração e que juntos com Jesus nós somos sempre mais fortes. Que possamos perseverar no aprendizado desses ensinamentos tão libertadores. E assim, nós vamos nos despedindo, com a certeza absoluta da presença de Deus em nossas vidas. Que possamos, através da oração, pedirmos ao Pai que nos fortaleça, que nos ajude a vencer as atribulações, que possamos ter tolerância, paciência para esperar as situações se resolverem, que possamos receber de Deus aquilo que é da vontade do Pai e não a nossa. Porque Deus sabe as nossas necessidades, sabe o que se passa em segredo em nosso coração. E como Jesus disse que Deus é amor, que Deus é Pai, Ele irá providenciar para cada um de nós a melhor experiência, a mais necessária para o nosso crescimento. E assim, meus queridos, envoltos nessa cúpula de luz, nós nos despedimos com o nosso coração abastecido de esperança, na certeza de que amanhã é um novo dia que nos oferece novas oportunidades de escrevermos o nosso futuro. E em nome de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos despedir em paz. Que assim seja. Graças a Deus.